Bom dia, boa tarde e boa noite. No vídeo de hoje, e nos posteriores, iremos trabalhar um pouco sobre, no caso deste vídeo de agora, sobre Agostinho de Hipona e sua conversão. Nos outros vídeos, vamos trabalhar sobre imagens medievais e depois sobre um pouco mais sobre a Idade Média. Como já pode ser percebido, os vídeos do YouTube aqui são frutos de estudos, são frutos de produção de trabalhos, são frutos de aquilo que me maravilha no dia a dia, que posso estar trazendo para vocês, e aquilo que pude fazer recentemente para trazer para os colegas aqui que acompanham o canal. Algumas semanas atrás, eu estive conversando sobre Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, certamente uma mente muito capaz. Desculpe porque estou um pouco resfriado, mas espero poder estar sendo claro e estar trazendo um bom conteúdo que vocês possam entender. Então, Agostinho de Hipona, um caso à parte. Ele é nascido por volta dos anos 380, 386 e falecido por volta dos anos 430 depois de Cristo, muito próximo ao período medieval, como a gente viu no vídeo passado. O período medieval começa em 475. Inclusive, o próprio Agostinho, ele morre no local, em Tagaste, e ele, perto da sua morte, foi o momento em que povos bárbaros estavam invadindo a sua cidade e a conquistando. E eram invasões de destruição em massa e invasões de terrível violência. Alguns historiadores até dizem que quis o Deus de Agostinho livrá-lo de ver tanta destruição para com a igreja que ele tanto amava e que tanto dedicou à vida. E é interessante, algo que eu quero frisar com vocês, é a respeito da conversão de Agostinho. Podemos dar enfoque a diversas questões sobre a vida dele, mas a conversão dele é muito interessante e como ele descreve ela também. Recomendo muito os livros Legado da Alegria Soberana, do John Piper, onde ele tem um capítulo sobre Agostinho de Hipona, e que é maravilhosa a descrição. E também um livro muito importante que eu vou estar mostrando para os colegas, é o livro Confissões de Agostinho. E no caso, essa edição aqui é uma edição muito especial. Quando eu fiquei sabendo dela, tive a oportunidade de comprei logo. Porque essa edição ela traz os Pais Apostólicos, traz Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e traz também as Confissões de Agostinho. Tirando os últimos capítulos, que é sobre a criação, mas as confissões em si, sobre a autobiografia deles, estão completas aqui. E o livro vale pelo pacote, né? Porque o livro inteiro é do mundo cristão, e com certeza é uma aquisição muito boa. Então, Agostinho de Hipona, ele havia vivido uma vida entregue aos pecados da carne. Ele havia vivido uma vida em que ele passa uma longa caminhada. O seu pai, um não cristão. A sua mãe, uma cristã, que passou a vida inteira orando e lutando diante de Agostinho para levá-lo à igreja, para que ele se convertesse. E, de certa forma, Agostinho ele passou por muitas angústias. Ele teve uma vida devassa. Depois de uma vida devassa, ele passou-se ao maniqueísmo. O maniqueísmo, que é uma religião que tem uma visão que existe um Deus bom e um Deus mau. E a vida humana é uma luta entre esses dois deuses. E depois, desiludido com o maniqueísmo, ele chega ao platonismo, ao neoplatonismo de Plotino. E ele vê também que o neoplatonismo não é o suficiente para resolver um problema muito grande que há em seu coração. O principal problema de Agostinho é que ele tinha uma angústia, que ele tinha um vazio profundo em seu coração, que prazeres, que o maniqueísmo, que o neoplatonismo filosófico não conseguiram preencher. Depois de passar uma vida devassa e terrível, ele
tinha compreendido a seguinte questão, que uma vida devassa não era o suficiente para dar alegria a ele. Uma vida devassa não era o suficiente para dar uma satisfação profunda nele. Ele tentou buscar então a satisfação no conhecimento. O conhecimento dava mais satisfação do que essa vida de lascívia, mas também não era o suficiente para responder os anseios do coração dele. Então, Agostinho de Hipona, ele vai e ele até descreve no seu livro, e o John Piper também conta pra gente. Ele diz que ele tentou fazer o máximo para fugir de Deus. Mas quanto mais ele se distanciava de Deus, mais o próprio Deus o aproximava dele mesmo. É impressionante. As formas de descrições, a forma poética, a forma que Agostinho escreve, parece que ele está falando com você e é maravilhoso. Agostinho, que é conhecido como um dos primeiros a escrever, a tentar descrever a sua mente, a tentar fazer uma análise psicológica. Agostinho seria uma pessoa além da sua época. Não só além da sua época, mas o próprio protestantismo, ele lega a sua própria doutrina da salvação, a sua própria soteriologia dos escritos de Agostinho. De forma também um tanto irônica, a Igreja Católica também recebe muito das suas inspirações, das suas doutrinas em relação à Igreja, em relação ao período de purgação dos escritos de Agostinho. Ele era um intelectual tão robusto, tão grandioso, que ele escreveu tanto e de assuntos tão diversos e de forma tão capaz que eu gosto até de brincar. Até uma coisa que você não concorda quando lê Agostinho, ele escreve tão bem que você fica maravilhado até com o que você não concorda, tá certo? E então Agostinho de Hipona, ele chega a Milão. Ele chega a Milão e chega para ouvir a retórica de Ambrósio de Milão, um cristão conhecido, um cristão famoso no Império Romano por causa dos seus sermões. E ele que já havia passado por maniqueísmo e os mestres do maniqueísmo, que também buscavam, através de diálogos racionais e retórica, ganhar adeptos, buscaram na filosofia também muitos filósofos, mas o próprio Agostinho diz que ele encontrou o maior retórico da sua época no cristianismo. Ele maravilhado com aquela questão do cristianismo e Agostinho, convivendo com Ambrósio, já estava se tornando cristão mesmo antes de saber disso. E ele se aprofundando nessas questões, chegou-se um dia que ele estava lendo o livro de Romanos em um campo e de repente ele começa a se entristecer bastante porque ele não conseguia vencer o seu coração pecaminoso. Porque uma das ênfases da teologia da salvação de Agostinho é justamente que a nossa depravação ela é tão terrível e causa uma ruína tão grandiosa que nossa força limitada não consegue vencer a nossa própria depravação do coração. E depravação eu não falo de pecados terríveis, pecados escandalosos. Depravação eu falo de maldade do coração. Como diz a Escritura Sagrada, em Jeremias 17:9, o coração do homem é mais mau do que qualquer outra coisa, quem poderá conhecê-lo? Ou mesmo Gênesis capítulo 8, versículo 21, que fala que todas as intenções do coração humano são completamente inclinadas para o mal. Então, apenas um milagre, apenas o Deus Todo-Poderoso pode vencer a maldade no coração humano. Foi essa a questão que Agostinho chegou, mas ele chegou de forma experimental, até porque ele mesmo vai refinando o seu pensamento e diante do debate com Pelágio, ele também projeta de forma mais exata, de forma mais clara, isso que aconteceu com ele e também o seu pensamento sobre o livre-arbítrio do ser humano, qual a força e a existência dele. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, fala que a única forma de termos liberdade é através da fé em Cristo Jesus. E Agostinho, ele nos mostra que ele já estava bem decidido a ser cristão, mas diante dessa experiência, ele lança a Bíblia dele no campo e começa a chorar copiosamente, pedindo a Deus que ele mude seu coração. De repente ele escuta uma criança dizendo: tome e leia.
Claro que você não deve fazer isso em casa, você não deve abrir a sua Bíblia em qualquer passagem e dizer, essa mensagem de Deus para mim, não. Você deve estudar a Bíblia, você deve tentar compreender cada texto bíblico e ter uma leitura intencional do texto bíblico para entendê-lo e ser mudado você mesmo. Mas isso aconteceu com Agostinho. E foi divinamente maravilhoso o que aconteceu. Porque quando ele leu a passagem de Romanos capítulo 13, ele leu o seguinte: deixai as obras das trevas e venha para a luz. Pare de ficar maquinando aquilo que irá pecar e venha para Cristo. Parafraseando, foi isso que Agostinho leu. E ele disse que quando ele leu essa passagem, em seu coração ele correu de tal forma para Cristo, e Cristo foi revelado a ele, a mente de Deus foi revelada a ele, que ele diz pra gente que a partir daquele momento, o pecado que havia em seu coração, de forma alguma era maior. Por quê? Porque a própria alegria soberana de Deus estava em seu coração. E Agostinho, a partir daquele momento, foi transformado. Não só transformado, mas nós somos muito abençoados pelos seus escritos e pela sua vida e por esse exemplo do que acontece com a vida humana e com a caminhada do ser humano, que passamos por diversas fases, e também essa conversão que é um exemplo para nós cristãos, especialmente os reformados como eu. Então, pessoal, Deus abençoe. Peço que você curta o vídeo, tá certo? Para dar um feedback, para ver se você gostou do material de hoje. E também esteja acompanhando os próximos vídeos do canal. Deus abençoe e até a próxima.